Galera, quem é Igor Formiga, reforço do Cruzeiro? Técnico do lateral no Corinthians elenca características. Edson Leivinha comandou o garoto no Sub-23 do Clube Paulista, jogador muito interessante. Ao mesmo tempo que o Cruzeiro busca jogadores com rodagem no futebol brasileiro, também está atento ao mercado por reforços com potencial para evolução. Um deles é Igor Formiga, de 23 anos, que estava na Ponte Preta. O G conversou com o ex-técnico do lateral para apresentar as características do lateral direito. Formiga é natural do Rio de Janeiro, fez boa parte da formação no Nova Iguaçu e chegou ao Corinthians já para integrar a equipe sub-20, sendo titular absoluto na categoria em seu último ano de base, em 2019. No ano seguinte, sem idade júnior, foi repassado por empréstimo ao Coimbra, onde inclusive enfrentou o Cruzeiro pelo Mineiro. Não teve muitas chances e retornou ao Corinthians para integrar a equipe sub-23. Por lá, com o técnico Edson Leivinha, viveu ótimo momento e iniciou o processo de transição ao profissional. Em entrevista ao G, Leivinha, hoje auxiliar do Sub-20 corintiano, exaltou as características ofensivas de Igor Formiga e disse que o jogador inclusive pode atuar como meia atacante pela direita com outro lateral em campo. Seria como Pesolano fez na reta final da Série B em alguns momentos, utilizando Matheus Bidu e Cipriano juntos no lado esquerdo. É um jogador que também pode atuar na segunda linha, à frente do lateral. Eu vi o Hélio dos Anjos fazer isso com ele na Ponte Preta. É um jogador muito interessante, jovem ainda que está mais maduro. Creio que foi uma grande contratação do Cruzeiro. Leivinha explica que Igor apresentava dificuldades defensivas em um esquema com dois zagueiros, onde ele de fato jogaria como ala. Mas, segundo o treinador, o jogador apresentou evolução nesse aspecto ainda na época de Corinthians. Ele tinha um pouco de deficiência defensiva com linha de 4. Em uma época no Sub-20 a gente jogava com uma linha de 3 e ele era o ala. A gente trabalhou essa deficiência defensiva, e ele deu uma resposta positiva para a gente. As valências ofensivas também são citadas em destaque por Diego Alves, repórter do G que trabalha na cobertura da Ponte Preta. Por lá, Igor Formiga fez 33 jogos e deu uma assistência. O Formiga demorou para conseguir ter sequência de jogos na Ponte. Acabou se firmando durante a Série B, quando o titular da posição, Norberto, sofreu uma lesão. No esquema do Hélio dos Anjos, o Formiga era um lateral que apoiava bastante. Jogada como um ala. Na transição ao profissional do Corinthians, Igor chegou a integrar o banco de reservas em alguns jogos, mas não entrou em campo, apesar de ser visto internamente como potencial substituto de Fagner. Leivinha acredita que talvez o momento do time à época não tenha favorecido ao lateral direito. O Igor estava em um momento muito bom, mas às vezes depende do momento do time profissional. Se tiverem uma situação que precisa de resultados imediatos, dependendo do treinador, ele não vai esperar o atleta jovem. Talvez o momento não era o oportuno, mas ele tem potencial e, com certeza, vai conquistar o espaço dele no Cruzeiro.